Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, finalmente voltamos às nossas neurolives aqui da Neurosaber. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Brits, sou psicopedagoga, psicomotricista e tô aqui com vocês, ó. Hoje, tendo a live, as nossas lives de terça, quinta e domingo. Nós estamos voltando com as lives. E o que aconteceu que acabaram as lives, Luciana? Sumiram as lives? Gente, por um lado foi um motivo legal, né? Por outro, foi um motivo complicado. A gente acabou tendo muitos compromissos, né? Por isso que a gente acabou tendo, não fazendo as lives, tá? É por isso, a gente pede desculpas, né? Mas por compromissos. Então, eu estava viajando, o Clay também estava viajando, inclusive o Clay está hoje viajando, tá voltando de Santa Catarina. Por isso que a gente meio que deu uma parada aí nas lives por conta de viagem mesmo, viu? Mas sejam bem-vindos, Rosana, Simone, Yara, Vera Lúcia, Verônica, Viviane Guimarães, Verônica Cruz, Yara Galvão, Vera Lúcia. Estamos com 55 pessoas. Cadê essas 55 pessoas que não se apresentaram aí? Oi, Ângela, tudo bem? Aí de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Rosana, é bem corrido. O Cleo está em Santa Catarina dando formação para os professores de lá. Eu estava também fazendo cursos, né, para estar melhorando aí a nossa comunicação. Então, por isso que a gente meio que deu uma parada aí, viu? Leila, de Recife, tudo bem, Leila? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos, compartilhem, chamem as pessoas, marquem aí nos comentários. Hoje a live vai ser comigo e nós vamos dar atividades para vocês melhorarem a coordenação motora fina das crianças, que é a letra. Vou dar umas dicas, não sei se vocês sabem, mas eu sou psicopedagoga, psicomotricista e essa é uma queixa que a gente vê muito, né? As crianças que escrevem mal, as crianças que têm dificuldade de coordenação motora. Então, o que a gente pode fazer com essas crianças para melhorar? A Liadna Rosa, que bom que a gente voltou. Sim, Rosa, a gente voltou e agora a gente não vai mais sair, não. De Manaus, a Maria Guedes, a Thaís de Biguaçu, Santa Catarina. Ô, Thaís, Santa Catarina, bonito, hein? Gostei aí, fui pra Florianópolis, muito bacana. Miriam, de União da Vitória. A Viviane falou que sentiu falta, a gente também, viu? A gente também sentiu muita falta de fazer. Tanto que o Clay ligou pra mim e falou, não vai dar tempo de eu chegar, você faça hoje a live. A gente sente muita falta e a gente sabe que esse conhecimento que a gente compartilha aqui é um conhecimento que faz muita diferença na vida de todos vocês que são pais, professores, psicopedagogos, psicólogos, psicomotricistas, enfim. Como eu falei, o assunto hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coordenação motora fina, como melhorar essa habilidade, né? A habilidade de praxia fina, que é o que a gente chama, né? Caxias do Sul. Ô, Rosana, amém, amém, que Deus sempre nos abençoe, né? Aliás, esse projeto nasceu por intermédio, né? Por orientação dele, né? Então, a gente tem essa missão aí, nós gostamos muito de compartilhar nossa missão de vocês. Rio Branco, no Acre, você conseguiu marcar consulta pro Clay, você é do Acre? Vera Lúcia, nossa, é longe o Acre, hein? Nossa, que coisa! Mas que bom que você conseguiu, que bom, fico muito feliz. A gente tá pedindo desculpa, tá? Que a gente deixou de fazer algumas lives. Maria Mota, como é que as escolas deixam as crianças passarem para frente com esses problemas de coordenação motora fina? Então, vamos falar um pouco de coordenação motora fina? Bom, a Liadna está fazendo curso. Ah, você está fazendo o nosso programa de treinamento, Liadna, em neuroaprendizagem? Tá gostando? Tem gente falando que tá melhor que o curso de pós-graduação, hein? Que as aulas estão imperdíveis. A gente fica muito feliz, porque é isso que a gente quer mesmo. Mas vamos falar um pouco da coordenação motora fina? Por que hoje em dia a gente vê as crianças com tanta letra ruim, tanta falta de coordenação, e a escola deixa essas crianças passarem, né? Não sei se vocês sabem, né? A gente sabe que a nossa educação, ela participou, ela meio que... A educação, eu sou pedagoga, então eu posso falar isso com uma certa propriedade. A educação, ela passou por problemas significativos. Quando a gente fala em problemas, a gente está falando em estruturação.
O nosso sistema educacional, ele não é pautado em neurociência, ele não é pautado no que funciona. Ele é pautado somente em aspectos históricos, filosóficos, enfim. Não que isso não seja importante. Sim, é importante sim, porque a educação, ela permeia os aspectos sociais, os aspectos emocionais, enfim, permeia tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que a educação, ela também tem um aspecto biológico, né? O aspecto neurobiológico, né? Então, é muito importante a gente, ou deveria ser, né, como um gestor de educação, pensar que as crianças têm fases de desenvolvimento, né? E tem formas de pensar neurologicamente que facilitam o aprendizado. O que a gente tá percebendo e tá vendo, né? Que eu fiz magistério e quando eu fui aplicar o magistério, gente, não sei se vocês já fizeram magistério, enfim, eu não sei quem é professora de primário, eu sou professora de primário, minha formação em magistério, depois pedagogia e fiz as pós-graduações. O que a gente vê muito, né? Que esses profissionais, né, que fazem a grade aí, que fazem toda a questão do Ministério da Educação, eles simplesmente se preocupam com o aspecto social, aspecto político. E aí o que acontece? A gente vê, na época que eu fiz magistério, era proibido você trabalhar escrita com a criança. Você não poderia jamais fazer som de letra, porque isso era uma política tradicional de aprendizagem. Nós estávamos num conceito diferente de aprendizagem, num conceito que a criança escolhia o que fazia, num conceito, e eu tenho muito cuidado em falar isso, porque eu entendo a questão do construtivismo, que a proposta tinha um porquê, mas a forma com que foi implementado, como tudo no Brasil, foi muito ruim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo? Coloca um coração, coloca aí para eu saber que a gente está conectado, né? Isso é uma forma de eu saber que a gente está conectado, que vocês estão gostando do que eu tô falando e que a gente está trocando ideias, né? Isso é muito importante. Então, tudo que era tradicional, ditado, som de letra, caligrafia, era como se você estivesse fazendo um pecado mortal com a criança. Pecado mortal. Tudo era errado. E agora a gente vai fazer o novo, agora a criança vai fazer o que ela quer, porque a criança, né? Enfim. E com isso, o que aconteceu, né? As pessoas, elas deixaram de ver que nós, antes de sermos tradicionais ou qualquer coisa, nós somos mediadores do conhecimento, que é aquele conceito que o Vygotsky fala e que é muito legal. E eu gosto de ir além, eu gosto de falar que nós somos mediatizadores, né? Porque a impressão de mediação dá uma coisa que você está no meio. A mediatização, quem fala muito é o Dr. Vitor da Fonseca, dá uma impressão de você ser mais ativo, que você realmente tem que estar lá, né? No meio do conhecimento, auxiliando, realmente fazendo com que esse conhecimento ele seja adaptado, ele seja conhecido, ele seja aprendido pela pessoa que está ali para a gente se ajudar, enfim. E eu sou uma pessoa que eu não recrimino nenhum tipo de método de alfabetização, nenhum tipo de postura de ensino. Eu fui alfabetizada pelo método da abelhinha, que é um ensino tradicional. Eu fui aluna do método tradicional. E aí, né? Eu sou ruim por conta disso, eu sou uma pessoa alienada por conta disso, eu sou uma pessoa que aprendo menos por conta disso. Meu nível de leitura é pior do que quem não é, meu nível de escrita é pior. Não, não é. Óbvio que hoje em dia a gente fala para as crianças, né? O boi baba, Ivo viu a uva. Óbvio, isso não cabe. A gente não tá aí dentro. E por que eu tô falando e assim te pergunto? E a psicomotricidade, Luciana, entra aí aonde? Porque antigamente, Cíntia, você deve ser nova, você ainda não sabe. Eu não vou falar porque senão vão saber a minha idade. Antigamente a gente tinha um período preparatório para a alfabetização, tá? Era um período que você preparava as crianças para a alfabetização, tanto nos aspectos perceptuais quanto nos aspectos psicomotores. Era uma criança que sabia pegar um lápis. Era uma criança que sabia pintar um desenho. Era uma criança que quando você terminava ali o final da primeira série, ela estava escrevendo tudo em letra cursiva. E aí vocês vão falar assim, ai, mas letra cursiva... Bom, Clay acabou de fazer uma pesquisa, disse que crianças que escrevem
e também em letra cursiva e escrevem do modo geral e não usam neurológica, estimula muito mais o cérebro do que quem escreve com o tablet. Estão entendendo onde eu quero chegar? Nós simplesmente tiramos a escrita como se fosse uma cópia, como se fosse um robô, como se fosse uma coisa tradicional, e nós não valorizamos a habilidade de escrita. E por isso que as nossas crianças hoje escrevem tão mal. As letras estão cada vez piores. E nós estamos escrevendo para quem? Nós escrevemos para as outras pessoas, não é? Adianta eu ter conteúdo e não saber escrever uma redação de forma que outra pessoa entenda? Não, né, gente? Então, a gente precisa ter essa noção de que a coordenação motora fina em crianças, que escrever bem é uma necessidade, não é uma visão tradicional. Luciana, mas você é a favor da caligrafia? Óbvio que eu sou a favor da caligrafia. Só que o que a gente vê hoje? Que a caligrafia não está mais funcionando. Você dá um monte de caderno de caligrafia e as crianças não sabem pegar no lápis, as crianças fazem o traçado das letras todos errados, elas não têm essa noção, traçado de letra errado. Enfim, é muito complicado. A gente vê que isso está um caos. E aí a gente fala assim, isso aí é distúrbio de aprendizagem. Distúrbio de aprendizagem? Não, o distúrbio de aprendizagem para letra feia, né, para letra que não é comum, é a disgrafia. Disgrafia acontece em 3% da população. Não é possível que numa sala de 40, os 40 ou os 30 escrevam ruim e tenham disgrafia. Estão entendendo o que eu quero dizer? Na verdade, a gente não tem crianças com transtornos, a gente tem crianças que não foram trabalhadas, a gente não tem crianças que foram estimuladas. E isso não é transtorno, isso é falta de estimulação, né? O caderno de caligrafia, muito importante. Mas sabe, Roberto, o que está acontecendo hoje? A gente não treina nem a punção, as habilidades psicomotoras básicas. E é nisso que eu vou dar uma dica para vocês hoje, tá bom? Por quê? Porque o autista tem problema de letra, o TDAH tem problema de letra, a criança que não foi estimulada também tem, às vezes, problema de organização de letra. Tudo bem? Por quê? Porque escrever, gente, é um ato difícil, é um ato que tem que ser ensinado. A criança não pode escrever do jeito que ela quer. Ela não pode fazer a letra do jeito que ela quer. Não pode. A criança, ela tem o jeito certo do traçado, porque a escrita nasceu para a gente otimizar as coisas que estão na nossa cabeça, para a gente poder expressar de uma forma mais rápida. Para isso que nasceu escrita, para ajudar, não para complicar, tá bom? Traçado de letra é muito importante. Então vamos começar? Bom, como que eu começo a melhorar a coordenação motora? A Cláudia falando dos métodos de alfabetização. As crianças são únicas e individuais. Em uma turminha podemos ter uma criança que cresce alfabetizada com método sintético e outras com mais analítico. Sim, a gente tem que realmente tomar muito cuidado e estimular essa criança, né? Bom, vamos começar com as dicas? Primeiro, eu nunca começo com mão. Vou melhorar a coordenação motora, vou trabalhar a mão. Não. Essa mão está num braço, esse braço está num corpo. Eu tenho que começar primeiro a minha atividade de melhora de coordenação motora com a consciência corporal dessa criança, ok? Consciência corporal dessa criança. Então, eu vou trabalhar esquema corporal para ela saber que ela tem braço. Porque se você falar, pega assim, ela às vezes nem sabe a mão. Ela não sabe que tem mão. Não é isso. Ela não sabe usar a força da mão. Ela não sabe organizar. Ela não sabe a proporção de mão. Se ela não sabe proporção de mão, como é que ela vai saber proporção de letra, proporção de corpo? É tudo muito, muito organizada neurologicamente, gente. Ok? Então, eu vou trabalhar primeiro o quê? Habilidades corporais, esquema corporal, saber o nome, mas não é só saber o nome não, tá? É saber função, saber olho, saber nariz, saber a proporção disso no corpo, né? Tudo isso é uma coisa importante, a gente chama isso de esquema corporal. E aí a gente tem a imagem corporal, que é o desenho desse corpo, como eu me relaciono com esse corpo, como eu expresso esse corpo. Se eu não conseguir expressar bem, como é que eu vou escrever bem? Eu não consigo nem dimensionar o meu corpo direito, né? Expressar o que é mais concreto comigo. Como eu vou saber escrever um A, escrever um B, escrever um C? Não existe isso, ok? Primeira coisa, trabalhar esquema e imagem corporal. Segundo, trabalhar tônus, tá? Tônus é uma habilidade da psicomotricidade que a gente tem, que é essa habilidade de contração e distração. Contração
e de extensão muscular, né? Para a gente poder trabalhar isso de uma forma mais adequada com a criança. Quando eu trabalho tônus no corpo, eu trabalho tônus na hora da escrita. Estão entendendo? Né? Isso é muito importante, porque daí eu tenho a pressão. Guardem isso. A escrita ela é composta de muitos mecanismos. 2 mecanismos mais importantes para a escrita são a pressão e a apreensão. Como eu forço o lápis no papel e como eu prendo esse lápis na minha mão, ok? Isso são 2 funções muito importantes. Se eu não tiver isso muito organizado, fica muito complicado, né? Essa criança aprender, tá? Bom, então, atividades de tônus muscular com o corpo todo, atividades de esquema e imagem corporal, dominância lateral. Isso mesmo, Elizabeth. Como a criança pode escrever numa linha se ela não tem equilíbrio? Já viram aquelas crianças que você dá papel e a criança vai escrever sem linha e ela escreve tudo torto? Porque ela não tem foco, ela não tem, não tem equilíbrio. Trabalhar assim, andar ela em linha, né? Enfim, todas essas coisas. Mas uma das... a Vera Lúcia falou que a filha dela não gosta de escrever. Dói a mão. Por quê, Vera? Primeiro precisa saber a idade da sua filha. E por que dói a mão? Porque com certeza, Vera, ela tá botando mais força do que ela deveria. Isso é um problema de tônus. Ela vai ter que aprender a dosar a força dela. E isso a gente só aprende fazendo, sentindo, experienciando, né? Então, é muito importante a gente ver isso. A pega no lápis é algo também muito significativo e muito importante. Se a gente não ensina essa criança a pegar no lápis desde muito pequena e pegar certo, fica muito complicado ela pegar no lápis depois, ok? Bom, vamos continuar? Uma habilidade que é como resolver o problema do tônus, você tem que trabalhar força. Se ela tem muita força, você tem que trabalhar habilidades que ela coloque menos força. Se ela tem menos força, você vai trabalhar atividades que ela precisa pôr mais força. A Betânia está falando que o Lucas tem síndrome de Down. O síndrome de Down, Betânia, eles costumam ter o que a gente chama de hipotonia. Então, eles têm uma alteração de tônus de base. Então, tudo que é habilidade motora, eles vão ter um pouco mais de dificuldade. E a escrita, muita dificuldade, porque a escrita ela precisa de uma habilidade motora refinada de tônus bem importante, né? Então, para o síndrome de Down, o que a gente poderia indicar? Eles têm uma hipotonia de base, então eu vou dar massinha mais dura, eu vou dar giz que ele tem que apertar um pouquinho mais para pintar, né? Eu vou evitar um pouco o uso de canetinha. Por quê? Porque a canetinha ela faz pouca força e aí ela não trabalha o tônus, tá? E a canetinha eu preciso de mais controle, senão eu não consigo ter esse controle, né? Então eu preciso de coisas mais pesadas para essa criança hipotônica. Tudo bem? Gente, nós estamos com quase 500 pessoas na live. Vou fazer inveja pro Clay. Massinha pode ajudar, Eliana? Pode. A criança que é hipotônica, que é a mais mole, que tem que ter força, dá uma massinha mais dura. A criança que é toda dura, tensa, você dá uma massinha mais mole, que ela tem que trabalhar isso, ok? A dica de ouro de vocês: trabalhem os olhos, trabalhem discriminação visual, trabalhem controle ocular, porque é o olho que vai guiar a mão para escrever. Tudo bem? A gente trabalha a mão, pode trabalhar movimento de pinça. Movimento de pinça, eu já falei para vocês, começa com 8 meses, tá? Então, você pode trabalhar movimento de pinça, pegar pedrinha, brincar de exercícios, de pegar palito de dente, de pegar um monte de coisa. Vocês podem aí, enfim, a gente pode fazer uma live só de movimento de pinça, tá bom? Mas a dica de ouro que eu quero dar para vocês é trabalhar o olho. Então, trabalhe muito com essa criança, jogar bola para cima e pegar, jogar bola na parede e pegar, jogar bola para baixo e pegar, jogar bola de uma mão para outra e pegar, porque ela precisa trabalhar o olho com a mão, ela precisa coordenar essas duas coisas muito bem para ela pegar a hora da escrita e ela escrever de uma forma adequada, ok? Isso é muito importante. Trabalhar com bola dá um efeito no trabalho de letra. E aí eu vou trabalhar isso onde? Eu vou trabalhar isso na educação infantil, né? Por isso que assim, me dói muito eu ver crianças com 7 anos não escrevendo com letra cursiva, não escrevendo com uma letra adequada. Por quê? Porque não trabalham essas habilidades, né? A Penha tá falando isso mesmo, furar pratinho de isopor com palito para você trabalhar tônus. Eu gosto muito de trabalhar no quadro.
vocês façam linhas e peçam para a criança passar a mão nas linhas curvas, nas linhas retas, fazer linhas no chão que ela tem que olhar e andar por cima. Isso é super interessante e é super importante para vocês que estão trabalhando, vocês que são pais e têm filhos com essas dificuldades. Trabalhem muito essa coisa de passar a mão por cima do traço e ele olhar o que ele está fazendo, porque às vezes faz assim e não olha, ele tem que olhar, porque quando eu vou escrever, é o olho que controla a mão, é o olho que sobe, que desce, que corta, é o olho que faz o trajeto, ok? Então, a dica de hoje para vocês estarem trabalhando é exatamente essa. A coordenação motora, ela é muito além do caderno de caligrafia. Por que antigamente caderno de caligrafia dava conta? A gente conseguia dar conta super bem de caderno de caligrafia, porque a gente tinha esse passo a passo antes, a gente brincava, a gente corria, a gente tinha força, porque para escrever, gente, a gente tem que ter força, a gente tem que ter tônus. Se eu ficar lá só jogando videogame, porque videogame não desenvolve tônus, videogame desenvolve dedo, né? Desenvolve força. Para escrita eu preciso ter força. E as nossas crianças hoje em dia não têm força. Por quê? Porque elas não brincam, elas não correm, elas não fazem esforço físico, são crianças extremamente apáticas. E aí vai se refletir aonde? Na escola. Eu sempre brinco que onde que estoura a bomba? Sempre a professora do segundo ano, que era da primeira série antiga, porque é onde tem que ter todas as habilidades bem trabalhadas. E aí, essa criança não tem. Ok, gente? Quando a criança tem dificuldade em entender que a escrita deve acontecer da esquerda para a direita, que idade que ela tem? Bom, se ela tem essa dificuldade, ela tem uma dificuldade em dominância lateral. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar, pega uma atividade com ela, faz um ditado de figuras. Você mostra um gato, ela procura o gato, você pega vários bichos, pega um gato, mostra pra ela, ela procura vários gatos, um gato igual, uma figura, gato, palito, cor, você inventa o que você quiser. E você vai fazendo o pareamento, você vai mostrando no quadro, ela vai pondo no caderno. E ela vai fazendo isso da esquerda para a direita. Detalhe, a criança aprende uma das formas com repetição. Então, aquele negócio de falar que repetição também é uma coisa tradicional, não, a repetição é necessária. Óbvio que eu não vou fazer a criança fazer 500 vezes a mesma coisa. Vamos ter bom senso, né? Quando a gente fala assim, a gente está querendo falar de bom senso. A repetição, ela é importante, sim, para fixação da aprendizagem. Mas eu posso fazer essa repetição de uma forma legal, adequada, lúdica, tudo de bom. Tudo bem? Então, isso é muito, muito importante. A letra, ela é um ato motor. Não existe performance motora sem treino. Eu preciso treinar letra para eu ter uma boa letra. Bom, então esse negócio de que não pode repetir. Não, precisa. Mas eu posso fazer a letra com música, eu posso fazer a letra com versinho, eu posso fazer a letra com lápis de cor, eu posso fazer a letra com um monte de coisa. Não é só o professor de educação física que faz isso. Professor de educação física, professor de sala de aula tem que trabalhar junto, ok? Junto, sempre. Não dá para trabalhar separado. Nós estamos falando de ser humano. O ser humano é único, é junto. Não dá para um fazer uma coisa separada do outro, ok? Gente, vou fazer uma inveja pro Clay, vocês não têm ideia, estou com 564 pessoas. Gostaram da aula de hoje? Gostaram? Que bom, espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho para vocês. A gente vai estar agora, hoje é terça, quinta-feira é dia do Clay. Clay vai ter que fazer live, ou eu faço também, né? Mas enfim, a gente gosta sempre de revezar. Domingo nós temos nossa live de autismo. Tiveram várias mãezinhas, paizinhos, né, professores que estavam esperando a live de domingo, mas eu estava viajando, o Clay também estava viajando, não deu pra gente fazer mesmo, tá bom? Mas a gente vai estar, sempre fazendo as lives e colocando. O que eu vou pedir para vocês agora? Compartilhe. Nós temos 568 pessoas. Se cada um compartilhar, vocês já pensaram onde que vai chegar toda essa live? Chegar num monte de gente. Então, compartilhem. Curtam nossa fanpage da Neurosaber, enfim.
Fiquem super à vontade, tá? Para tá aí colocando sugestões e marquem todas as suas amigas de primeiro ano, segundo ano, a psicóloga, a fono, a mãe que você quer que fale, o grupo de mães, enfim. Marquem todos na nossa live, tá bom? Fico muito feliz, espero poder ter ajudado vocês. E que bom que vocês gostaram. Estou muito feliz, todo mundo assim, ótima aula, gostei. Fico muito feliz porque é isso que é o nosso interesse, né? Nosso interesse é ajudar mesmo. 572, né, Mariana? Uhul! Beijo para vocês, Deus abençoe, viu? Obrigada. Até quinta-feira. Tchau.